Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Batista Sião. Que bom ter você conosco. Desligue-se de tudo e evite qualquer distração. Prepare-se, a programação está começando e Deus tem uma palavra ao seu coração. Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Nesta hora, quero agradecer a Deus por sua companhia em mais esta transmissão de mais um culto Palavra Viva da Igreja Batista Sião, aqui de Taguatinga, Distrito Federal. Nesta quinta-feira, dia 29 de julho, quero agradecer a Deus pela sua companhia, pela disposição do seu coração em dedicar um tempo de meditação, reflexão, aprendizagem das Sagradas Escrituras. Tenho certeza de que este será o tempo mais precioso, mais valioso, mais importante e significativo para a sua vida, assim como tem sido para a minha também. E eu quero agradecer a Deus por este momento, por esta oportunidade, por sua companhia e pedir a direção do Santo Espírito de Deus nesta hora, de tal maneira que este tempo na companhia de Deus, por meio da sua palavra, possa trazer frutos e frutos para a eternidade. Deus bendito, Deus de infinita graça, misericórdia e bondade. A Ti, Senhor, a nossa mais sincera gratidão e reconhecimento por esta oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos concede nesta hora. Muito obrigado, ó Deus, pela companhia dos meus irmãos, de cada um daqueles, ó Deus, que ainda tem encontrado prazer, alegria e contentamento em, ó Deus, ler e meditar na Tua santa e bendita palavra. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe nesta noite. Que o Senhor, ó Deus, tenha a liberdade de falar ao coração de cada um de nós nesta hora. Que queremos aprender, Senhor, ó Deus, à luz dos ensinos das Escrituras do Senhor. Abençoa, Senhor, ó Deus, aqueles que neste momento serão alcançados por Tua voz. Que ouvindo, ó Deus, a Tua voz, que nenhum de nós endureça o seu coração. Ao contrário, que a palavra do Senhor possa produzir mudanças, e mudanças, ó Deus, que nos aproximem de Ti. Nós oramos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus de Nazaré. Quero convidá-lo, você que está em casa neste momento, a abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4. Vamos fazer a leitura a partir do verso de número 1. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versos de número 1 a 13. Enquanto você localiza o texto sagrado, eu quero lembrá-lo de que nós estamos nos aproximando do mês da juventude, agosto, e no calendário oficial da nossa igreja é sempre um mês dedicado para os adolescentes e jovens desta comunidade evangélica, e eu quero incentivá-lo a participar de todas as atividades que tem no planejamento da nossa igreja. Você pode ter acesso a essas informações, tanto pelo grupo da igreja, como também pelo site ibsião.org.br. Lá você vai ter as informações importantes. Teremos atividades em todos os finais de semana para todas as faixas etárias a partir dos adolescentes da nossa igreja. E eu tenho certeza que você será profundamente abençoado por Deus. E Deus estará marcando este tempo como um retorno pós-pandemia, que eu creio, um retorno a uma comunhão com Deus, com a igreja do Senhor e com as atividades do Reino de Deus aqui neste lugar. Nosso abraço especial à família pastoral desta igreja, pastor Manuel, pastora Adriana, Manu, que Deus esteja e continue conduzindo e cuidando de cada necessidade desta família, é o desejo sincero do meu coração. Mandar um abraço também especial à irmã Franca, ao irmão Luiz, por quem nós temos orado e intercedido, pedindo que Deus continue ajudando-os neste tempo de dificuldades, neste tempo de luto, que Deus continue consolando esta família, que Deus continue sendo o Pai de toda consolação. Lucas capítulo de número 4, versos de número 1 em diante vai dizer: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles,
teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou-o a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Respondeu Jesus: está escrito, adore o Senhor seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as suas mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas estas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Quero conversar com você nesta hora, neste momento, nesta oportunidade, sobre a pedagogia das tentações. A pedagogia das tentações. Queridos irmãos, Martinho Lutero costumava dizer que suas tentações tinham sido as suas mestras em teologia. Como Martinho Lutero, eu acredito e tenho tido a experiência de aprender mais com os momentos quando Deus me permite estar colocando à prova a minha fé, a minha fidelidade, o meu relacionamento e a minha confiança no Senhor, do que em todos os manuais teológicos, de todos os materiais escritos disponíveis hoje na minha estante. Creio que Deus tem me dado a oportunidade de aprender lições indeléveis, lições preciosas, importantes para o meu relacionamento com Deus, a partir de cada momento de circunstância, quando sou tentado, quando Deus me permite passar por situações, por privações, por provações, que de fato tem o propósito de me ensinar acerca do Deus a quem eu sirvo, de me aproximar ainda mais e de me abrir a mente quanto do meu relacionamento com este Deus a quem eu sirvo. Minha proposta para você que me escuta neste momento é que você também, à luz da palavra do Senhor, deste texto que nós lemos, possa se permitir aprender a partir de uma perspectiva das situações em que somos tentados, aprender mais sobre o seu relacionamento com o Senhor, aprender mais sobre a necessidade de uma vida íntegra com Deus a quem você serve, e que você faça isto a partir da meditação e reflexão daquilo que mesmo o próprio Senhor Jesus nos propõe neste momento. Há muitas coisas para se aprender em meio a um contexto de tentação. Há lições que são significativas e serão as mais importantes da nossa vida, que serão extraídas do ponto de vista do entendimento, da compreensão e, acima de tudo, da superação das dificuldades e das tentações que nós temos enfrentado. Minha fala é muito objetiva neste momento. Eu quero pensar com você, em primeiro aspecto, num primeiro momento, sobre a natureza, os aspectos das tentações humanas, a partir da própria experiência do Senhor. Quais são as suas características, quais as suas vertentes, como enxergá-las do ponto de vista da palavra do Senhor. E em outro momento, quero focar a minha atenção com você sobre as principais, as mais importantes, as lições imprescindíveis que precisamos tirar de cada momento de tentação. E por fim, faremos algumas considerações importantes à luz deste texto que ora analisamos. Pastor, qual é a natureza da tentação humana? O que está por trás de cada situação que coloca à prova a minha confiança, a minha fidelidade ao Senhor? O que Deus nos revela à luz das Sagradas Escrituras acerca da natureza das tentações? Em primeiro lugar, que elas são absolutamente universais. Escute o que eu estou dizendo para você. Nenhum de nós
nenhum daqueles que queiram fazer a vontade do Senhor, nenhum daqueles que estejam com o coração desejoso de se aproximar de Deus, estarão isentos de viverem, de passarem por dias de tentações, de privações e de provações. Paulo passou, Jesus experimentou, Pedro também foi tentado e tenha certeza no seu coração. Cada um de nós haveremos, se não estamos vivendo, haveremos de viver momentos e circunstâncias quando a nossa fé será provada, quando os valores espirituais que dizemos possuir serão colocados à prova. A pergunta que eu faço a você que me escuta neste momento: temos consciência da natureza das tentações humanas? Temos consciência de que elas sobrevêm sobre a vida de todos quantos querem fazer a vontade do Senhor? E mais, temos consciência de que é sobre a vida daqueles que são cheios do Santo Espírito de Deus que mais tentações sobrevêm sobre a sua vida? O texto diz que Jesus estava cheio do Santo Espírito do Senhor, de que Jesus havia sido batizado nas águas como testemunho do cumprimento de toda a justiça, à luz do Antigo Testamento, da palavra do Senhor, da aliança antiga com o seu povo. E é neste momento, nesta circunstância, talvez você que me escuta esteja vivendo o melhor do seu momento espiritual com o Senhor, o melhor momento da sua caminhada, da sua jornada com Deus. Talvez ela esteja no início, ainda quando você mal desceu as águas do batismo. Mas eu quero dizer para você que tentação não escolhe pessoas. Tentação não sobrevém somente sobre aqueles que estão na linha de frente da obra de Deus. Não, tentação vem sobre todos aqueles que querem fazer a vontade do Senhor, que estão com sinceridade buscando a face do Senhor. Mas assim como Paulo, assim como Jesus, assim como meu Salvador, assim como Pedro, a palavra de Deus nos garante que assim como eles venceram, também eu e você, na capacitação do Santo Espírito do Senhor, podemos e devemos superar cada tentação. Minha oração por você neste momento é que você, tendo consciência de que é alvo das investidas do inimigo, tendo certeza de que o inimigo não dá trevas sobre a sua vida, mas vai provar a sua fé, vai colocar à prova o seu relacionamento com o Senhor, você tenha certeza de que em Deus podemos vencer estas tentações, mas sabendo que elas também certamente nos alcançarão. Mas ainda assim, estas tentações são, do ponto de vista da sua natureza, inevitáveis. Elas não são só universais. Elas não só sobrevêm sobre todos quantos querem fazer a vontade do Senhor, mas elas são necessárias de um processo que Deus certamente tem para mim, para você, de algo que Deus quer realizar por meio da minha vida e da sua vida. Perceba, Jesus é conduzido para o deserto. E eu fico pensando nas minhas conjecturas, dos meus pensamentos e devaneios, que Deus poderia ter poupado Jesus naquele momento. Deus conhecia o seu coração, Deus sabia da sinceridade do coração de Jesus, Deus também sabia que ele seria íntegro em cada um dos seus passos. E eu lhe pergunto, pastor, por que então de submetê-lo a um teste, a uma prova, uma tentação no deserto? Porque a tentação tem uma natureza específica, ela é necessária e inevitável na vida de todo cristão. Este texto é um bom exemplo disso. Mesmo Jesus não caindo em tentação, mesmo Jesus sendo perfeito em todas as suas obras, mesmo Jesus estando preparado para enfrentar cada uma destas circunstâncias no poder do Santo Espírito de Deus, ele haveria de ter que passar. Não baixe a guarda. Por que eu estou dizendo isso ao seu coração? É porque, de posse da verdade de que a tentação chega sobre a vida de cada um, que você também saiba que ela acontecerá mais cedo ou mais tarde sobre a sua vida, porque ela é, do ponto de vista bíblico, inevitável. A tentação virá com certeza, mas Deus pode nos livrar de tropeçar. Perceba, Deus não nos livra da tentação, Ele nos livra
na tentação. Ele nos dá livramento enquanto passamos. Não adianta querermos correr da responsabilidade da situação de passarmos ou de experimentarmos tentações nessa vida. Não, a natureza das tentações diz que ela é inevitável do ponto de vista dos propósitos divinos e da permissão de Deus sobre a minha vida. Mas ainda que haja uma certeza na minha vida de que seremos tentados, também podemos nos apossar da certeza de que em Cristo podemos superar qual seja a tentação que sobrevenha sobre cada um de nós. Eu fiz uma oração por você nesta tarde. Orei por você para que Deus lhe desse o entendimento de que, como eu, você é alvo das tentações do inimigo das nossas almas, mas que também, cedo ou tarde, teremos que enfrentar esta situação. Não podemos fugir delas. Não podemos simplesmente nos enclausurarmos do ponto de vista de evitarmos contatos com as outras pessoas, de proibirmos os nossos filhos de terem relacionamentos fora da igreja. Não, a tentação é inevitável. Mas o que precisamos ter a consciência é de que devemos e podemos estar preparados para qual seja a tentação que possamos sobrevir, porque em Deus Ele nos livra de tropeçar. Ele nos faz, não nos permite cair diante das tentações que são universais e são inevitáveis. Mas há um terceiro aspecto na natureza das tentações humanas que eu gostaria de considerar com você. Já disse, em primeiro, elas são universais. Em segundo, elas são inevitáveis. Em terceiro, elas são diversificadas. Jesus foi tentado quanto à sua necessidade material, quanto ao desejo que ele sentia. Ele teve fome. Jesus foi tentado do ponto de vista de ter o prestígio das pessoas que estavam à sua volta. Jesus foi tentado quanto do ponto de vista de possuir e de ter tudo quanto esta vida pudesse lhe proporcionar. E eu já escutei algumas vezes, creio que você também, de dizer que o diabo nos tenta naquilo que somos fracos, naquilo que podemos e devemos cair em tentação. Isso não é verdade. A natureza da tentação, segundo o texto e a própria experiência de Jesus de Nazaré, é de que o diabo nos tenta de várias maneiras, ou melhor dizendo, de todas as maneiras possíveis, porque o texto vai dizer, Hebreus capítulo de número 4, verso de número 16, 15 e 16, Jesus em todas as coisas foi tentado. E o texto diz, depois de todas as tentações que sobrevieram, o diabo o deixou. Não imagine você, não pense você, de que a única área em que você pode ser tentado na sua vida é aquela que você tende a ter mais fraqueza, é aquela que você tende a ser mais vulnerável. Não, nós estamos diante de um inimigo que não faz acepção de pessoas, que persegue e intenta contra todos os que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Ele não quer saber se estamos ou não preparados. Ele não quer saber se estamos ou não na linha de frente. Ele tenta a todos nós. E ele também sabe que esta situação será inevitável na vida. Vai chegar mais cedo ou mais tarde a oportunidade de que ele nos tente. E ele vai fazer isso com todas as possibilidades, em todos os níveis da sua vida, em todas as áreas da sua vida, quer do ponto de vista emocional, espiritual e material. Mas eu confio na palavra do Senhor. Eu sei pela experiência do meu Jesus, que se andarmos em conformidade com a palavra do Senhor, de que se andarmos na dependência do Santo Espírito de Deus, tantas sejam as tentações que sobrevêm sobre mim e sobre você, elas não nos vencerão, porque como Efésios nos diz, estamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sabe, queridos irmãos, eu creio e ter consciência de estar falando a pessoas que neste momento estão sendo bombardeados de todos os lados, de maneira a negar a sua fé, de maneira
a atrair a confiança e os votos que fizeram diante do Senhor. Mas eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Ainda que lhe venha tentações de todos os lados, ainda que lhe venha tentações de todas as direções, creia, o Senhor é quem te faz permanecer de pé. O Senhor te dá a possibilidade de não somente que você vença uma, mas todas as tentações que possam vir sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. Deus está regimentando uma igreja que tenha consciência de que ela não está isenta das tentações, de ter a sua fé provada. Deus está levantando uma igreja que sabe que é inevitável passarmos por provas e privações nesta vida, mas acima de tudo, Deus está preparando um povo que não seja vitorioso só sobre uma, mas sobre qualquer que seja a tentação que sobrevenha sobre cada um de nós. Se você não crê nisso, diga: louvado, exaltado seja o nome de Jesus. Pastor, quais as lições mais significativas que nós temos desta experiência com o Senhor Jesus sendo tentado no deserto? Em primeiro lugar, tentações, ou cair em tentação, ou ceder a tentações. Não lidamos com as tentações para provar nada a ninguém, muito menos ao diabo. Perceba a astuta estratégia que o inimigo faz. Ele diz o seguinte: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, atira-te deste cume, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Sabe, queridos irmãos, muitos de nós não percebem, mas a pedagogia das tentações humanas nos ensinam que alguns caem em tentação, não porque sejam fracos do ponto de vista da sua fé, não porque não estejam balizados da palavra do Senhor, porque não conheçam as Escrituras Sagradas, mas pelo simples fato de fazer de cada necessidade legítima, primária do ser humano, uma oportunidade de reafirmação de quem somos, do valor que nós possuímos e do direito que nos foi outorgado. Veja, muitos estão cedendo às tentações pelo simples fato de acharem que têm o direito e a oportunidade de serem felizes. Felicidade é um direito, de fato, que cada um de nós, e é assegurado pelo próprio Senhor, mas não devemos, não cabe a cada um de nós dar lugar aos desejos, às paixões, aos impulsos que esta carne possa produzir, simplesmente pelo fato de que isto vá reafirmar, ou de que isto possa reafirmar quem somos e o valor do que nós possuímos para Deus. Você jovem, você adolescente, você mãe, você mulher, você homem que me escuta neste momento, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Talvez você esteja cercado num contexto em que as pessoas buscam legitimidade a partir daquilo que você acredita, daquilo que você confessa. E alguns estão até colocando à prova, de fato, quem nós somos, ou aquilo que afirmamos ser do ponto de vista do nosso relacionamento com o Senhor. Mas eu digo a você, a pedagogia das tentações me diz: eu não preciso reafirmar quem eu sou para ceder às tentações. Na verdade, o diabo está nos iludindo, como enganador que ele é, nos levando a pensar que o fato de ceder a uma tentação, de que o fato de que ouvir ao clamor do próprio diabo possa ser uma forma de dizer que somos filhos de Deus, de constatar, de confirmar de que a graça de Deus está sobre a minha vida. Você não faz o que o diabo quer, você faz o que Deus quer, e uma vez que faça o que Deus quer, você não precisa dar lugar ao diabo, ou qualquer que seja a tentação do inimigo sobre a sua vida, com a intenção de provar que você legitimamente pode e tem direito a tudo que esta vida possa proporcionar. Sabe, queridos irmãos, mesmo instigado por Satanás, Jesus nos dá o exemplo de que ter certeza de quem somos é o suficiente para vencermos as tentações desta vida.
Você é filho de Deus, somos filhos do Senhor, somos lavados, comprados. Deus prova o seu amor por nós, e não é cedendo à tentação, não é aspirando que as pessoas percebam quanto Deus nos ama, que haveremos de provar esta realidade. Escute uma coisa que eu preciso que você saiba: o diabo tem certeza de que você é filho de Deus, mas ele vai colocar isto à prova, porque ele sabe que você, na tentativa de provar que é filho de Deus, que tem direitos outorgados por esta paternidade divina, vai lhe levar a abrir mão da confiança, da esperança, da provisão de Deus sobre a sua vida e cair em tentação. Ou você diz: eu não tenho nada a provar a ninguém. Ou você diz: estou satisfeito com o fato de Deus saber que eu sei que sou filho de Deus. Ou você vai buscar justificar isto por meio das suas ações, que na verdade são armadilhas do diabo, para que eu e você possamos cair em tentação. Somos filhos de Deus, nada pode mudar esta verdade, nada pode ofuscar esta verdade, nem o fato de que às vezes ela possa ser questionada pelo diabo ou pelos seus asseclas. Deus nos trouxe nesta tarde e noite, para debruçarmos sobre esta reflexão, para dizermos de que somos o que somos, independente de usufruirmos dos direitos que nos foi outorgado pela condição de filhos de Deus. Somos o que somos, independentes de passarmos por necessidade. O fato de vivermos privações nesta vida, o fato de às vezes Deus fechar as portas para cada um de nós, não quer dizer que Deus nos ame menos, ou de que perdemos a condição de filhos do Senhor. Mas é esta a estratégia de Satanás. É assim que ele faz com que muitos escolhidos do Senhor, reivindicando para si aquilo que já é legítimo e de direito de cada um de nós, possamos deixar e abandonar a nossa confiança em Deus, para tentar provar para alguém, ou ainda que seja para o inimigo das nossas almas, aquilo que já temos consciência de que somos e de que nada pode mudar isso. Escute algo que Deus tem para dizer ao seu coração: nada pode mudar a certeza, a convicção, a confiança de que temos, de que somos escolhidos por Deus, de que Deus conhece as nossas necessidades e que Ele há de supri-la segundo a sua soberana vontade, porque somos seus filhos. Mas em segundo lugar, as lições da tentação, ou a pedagogia da tentação, também nos mostra que ceder às tentações não suprem as reais necessidades dos seres humanos. Vejam, as tentações são a partir destas necessidades humanas. O homem tem necessidade de autoafirmação, o homem tem necessidades materiais, tem desejo, tem necessidades de comer, de vestir. O homem tem necessidade de prestígio e reconhecimento. O homem tem necessidade de poder, de afirmação, como eu já disse. Mas nenhuma destas necessidades se comparam à necessidade de um relacionamento com Deus, de uma dependência com o Senhor, de ter em Deus a fonte da sua alegria e da sua verdadeira satisfação. Na verdade, a estratégia do inimigo é exatamente esta: pão sem Deus, prestígio sem Deus, poder sem Deus. Ele diz: transforma estas pedras em pães. E a resposta de Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se Jesus cede a esta tentação, ele estaria satisfazendo a um desejo da sua carne, a um desejo legítimo, a uma necessidade intrínseca do ser humano, mas estaria abrindo mão daquilo que seria uma necessidade maior, da palavra de Deus, do alento, da luz para o seu caminho, da satisfação plena para a sua alma. E só isso, e só Deus pode proporcionar isto ao ser humano terreno. É comum que muitas pessoas, não entendendo a pedagogia das tentações, abrem mão daquilo que é muito mais sublime, daquilo que preenche muito mais o ser humano, em detrimento de algumas migalhas que o diabo joga na tentativa de distrair a nossa atenção daquilo que de fato é a real necessidade do ser humano. Pequenas tentações, ou melhor dizendo, ceder às tentações, não suprem as reais necessidades
do ser humano. O que sua alma precisa? De Deus. O que você de fato, onde você de fato vai encontrar a verdadeira alegria? Em Deus. Onde está a sua segurança plena? No Senhor. Onde está a sua autoafirmação? No fato de ser e de se relacionar com Deus, de pertencer ao Senhor. Mas em muitos momentos, nós abrimos mão daquilo que é pleno, daquilo que seja, qual seja a maior de todas as necessidades humanas, em detrimento da busca daquilo que não seja, daquilo que seja periférico, daquilo que não seja essencial para a nossa vida. Nem só de pão viverá o homem. Ao teu Deus e só ao teu Deus adorarás. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Na verdade, todo banquete que Satanás coloca diante de nós, toda proposta mundana que está diante dos nossos olhos, tem um propósito de ser, de negarmos a nossa fé, de abandonarmos o nosso relacionamento com o Senhor, de tirarmos os nossos olhos da eternidade, onde viveremos com Deus, em detrimento daquilo que é efêmero, daquilo que é passageiro. Não troque o terreno pelo divino, não troque o eterno pelo efêmero, não troque Deus por qualquer que seja, ainda que a maior riqueza desta terra, porque Jesus já disse: de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Na verdade, tentações são atenções desta vida terrena que tentam tirar o foco daquilo que realmente precisamos. Pastor, eu tenho necessidade de pão, eu tenho necessidade de reconhecimento das pessoas, eu tenho necessidade de ter e de possuir algumas coisas. É verdade, mas nenhuma necessidade desta se compara com a necessidade que a sua alma tem do Senhor, com a necessidade que você tem de uma vida eterna na companhia de Deus. Jesus disse para a mulher samaritana: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Tudo que esta vida possa lhe proporcionar, ainda que numa proporção maior do que você possa enxergar, será paliativa e não será suficiente para matar a sua sede espiritual. Tampouco nem todo o dinheiro que esta vida possa produzir, nem todos os amigos que esta vida possa lhe dar, lhe dará o que nós só encontramos na companhia e na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus. Por último, as lições das tentações nos mostram, nos ensinam, nos trazem a verdade de que ambientes de hostilidades e privações não justificam cedermos as tentações. O texto vai dizer que Jesus está no deserto. O texto vai dizer na narrativa de Marcos, porque este texto aparece em todos os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, com algumas distinções, de que Jesus estava entre animais selvagens, perigosos, chacais do deserto, cobras, escorpiões, muitas ameaças, muita hostilidade à sua volta, muitas privações. Ele não tinha água, não tinha pão. E alguns de nós, em determinados momentos, justifica a sua fraqueza, a sua debilidade espiritual, pelo fato de ter muitas pressões, pelo fato de estar cercado de miríades e miríades de demônios que tentam influenciar a nossa vida, o nosso comportamento, pelo fato de estarmos vivendo num contexto de incredulidade, de apostasia, de prostituição. Mas a pedagogia das tentações de Jesus nos ensina que, ainda que seja hostil o ambiente, ainda que sejam grandes as privações, ainda que haja hostilidade em volta de cada um de nós, podemos e devemos suportar as tentações que nos sobrevêm, porque nada disto justifica a nossa queda, ceder aquilo que Deus mesmo já disse que nós teríamos força nele para sobreviver. Para aqueles que acreditam que estão sendo vencidos pelas tentações por causa do contexto, da adversidade, da opressão, da hostilidade do tempo em que vive, pense você comigo por alguns momentos,
E o que dizer de Adão e Eva que estavam no paraíso, cercados da beleza, dos prazeres e dos deleites que Deus havia criado para o homem? O que dizer de alguém que está vivendo no contexto mais favorável que a Bíblia pudesse apontar e mesmo assim caiu em tentação? Sabe, meus irmãos, não é o contexto que faz o cristão, não é o ambiente que faz o cristão, não é a hostilidade que nos cerca que faz o cristão, não são as influências que estão à nossa volta, porque Jesus estava sendo tentado pelo próprio diabo, que nos faz ceder às tentações. Não, o que nos faz um verdadeiro cristão é não justificar a queda, o desvio, a infidelidade por meio das pressões que estamos à nossa volta. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração que me escuta neste momento. Ainda que em tempos de adversidade, ainda que em tempos de escassez, ainda que em tempos que muitas pessoas tentam induzi-lo na direção contrária da vontade do Senhor, Deus te fará permanecer de pé, porque você está aprendendo nesta noite, você está tendo a consciência neste momento, que independente das circunstâncias, ou de quem esteja nos rodeando, ou de quanta pressão possamos suportar, Deus nos fará permanecer de pé. Bendito seja o nome de Jesus. Me permita, antes de orar com você, algumas considerações finais neste tempo e neste momento. Primeira delas, o diabo sempre vai deixar as tentações atraentes diante das necessidades humanas. Perceba que era num contexto de fome que ele diz para que Jesus pudesse transformar as pedras em pães. É assim nos nossos dias. A estratégia do inimigo não mudou. Ainda que as suas investidas sejam muitas, ou todas quantas ele possa, temos a certeza de que ele aproveita a necessidade humana, a fraqueza humana, a debilidade humana para tornar atraente, desejosa, necessária aquilo que esteja ao seu alcance. Mas também as tentações sempre se escondem por trás de legítimos direitos humanos, tais como o ser o Filho de Deus. Foi nisso que Jesus foi tentado. Ele diz: você é filho de Deus, você é filho do Altíssimo, você não pode nem pode admitir estar passando por privações e provações. Não é justo, se é que de fato você o é. E muitas dúvidas são lançadas, muitos questionamentos são lançados quanto à nossa legitimidade, quanto aos direitos que nós possuímos. Mas cuidado, pode ser que na tentativa de explicar ou de justificar isto, eu e você estejamos diante de uma grande e terrível tentação armada, de uma cilada armada pelo próprio diabo. Por último, textos bíblicos, fora do contexto, pavimentam a queda de muitos cristãos. Não fosse a convicção que Jesus tinha na santa e bendita palavra do Senhor, não fosse Jesus conhecedor do contexto em que cada uma das afirmações que o diabo trouxe naquele momento de tentação, ele teria cedido, teria caído. E por certo, alguns de nós têm olhado para a palavra de Deus simplesmente na perspectiva daquilo que nós queremos enxergar e não daquilo que ela realmente diz, pelo que textos bíblicos fora de um contexto são os degraus, ou melhor dizer, são os passos para o precipício da queda de um cristão. Eu quero orar com você, quero orar por mim e por você neste momento, de tal maneira que Deus possa nos preparar para o dia de adversidade, porque Ele vai vir. E que Deus possa nos dar a consciência de que a tentação é necessária na nossa vida, de maneira que possa provar o nosso valor, a sinceridade daquilo que dizemos diante do Senhor. Que Deus possa nos preparar na consciência e na certeza de que virão sim tentações de todos os lados, mas que no nome e no poder do sangue de Jesus continuaremos firmes nesta jornada, porque mais importa agradar a Deus do que as nossas necessidades. Mais importa nos aproximar do Senhor do que das coisas deste mundo. Mais importa satisfazer a nossa alma
com a companhia de Deus do que com todos os manjares da terra. Deus santo e bendito, nós te agradecemos, Senhor, ó Deus, por este momento. Agradecemos, ó Deus, por esta palavra. E acima de tudo, ó Deus, pela consciência de que em Deus podemos e devemos resistir a cada uma das tentações que têm sobrevindo sobre nós. Deus bendito, prepara uma igreja sem mancha, sem mácula, que seja capaz de estar preparada para todo tipo de tentação, de todos os lados que possa ser provada. Prepara uma igreja, ó Deus, sem mácula e sem ruga, que não abra mão dos seus valores espirituais em detrimento dos valores materiais e das propostas de Satanás. Abençoa, Senhor, a Deus, o teu povo neste lugar, que os teus filhos continuem de pé, que eles se apossem, ó Deus, da verdade, que Deus mesmo nos ajuda em tempos de privações e provações, e que o Senhor, ó Deus, de fato nos faça ver de que o nosso prazer e deleite está em abrir mão do que queremos, em detrimento do nosso relacionamento com o Senhor. E agora que a graça, a maravilhosa e bendita graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor imensurável, incomparável amor de Deus Pai Celestial, as alegrias, o poder e a unção do Santo Espírito de Deus, esteja com a vida daqueles que estão vencendo tentações, sobre cada família representada nesta noite, que nos acompanha nesta transmissão, e sobre todo o povo de Deus espalhado no face da terra, hoje e para todo sempre, quando a igreja do Senhor diz amém e amém. Quero agradecer a sua presença, a sua companhia, quero agradecer a sua audiência, e se você foi abençoado por esta palavra, dê o seu like. Se você também não gostou, dê o seu dislike, vai nos ajudar a um senso crítico daquilo que temos trazido nesse canal. Mas se você quiser e puder, compartilhe essa mensagem com alguém, dê a ele a oportunidade de aprender em tempos de provações e privações e tentações. Dê a ele a oportunidade de conhecer o que está por trás de cada uma das tentações que enfrentamos e assim termos vitória sobre todas elas. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Está terminado em nome de Jesus.